né? Nós vamos ver mais adiante como é que funcionam as vacinas. E esse CD4 tem um papel fundamental nesse processo de defesa mediada pelas vacinas. Beleza? Finalmente, o último grupo de elementos figurados, as plaquetas. 200 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Cuidado, elas não são células, elas são fragmentos de células. As células que dão origem às plaquetas são chamadas de megacariócitos. E, nesse processo de formação das plaquetas, essas células são fragmentadas, e esses fragmentos agora serão chamados de plaquetas. As plaquetas apresentam uma enzima chamada de tromboplastina ou tromboquinase. E aí, as plaquetas possuem uma enzima chamada de tromboplastina ou tromboquinase, que vai ser fundamental para o processo de coagulação sanguínea. Como funciona a coagulação sanguínea? Bom, inicialmente você vai ter um sangramento, é claro, um vasinho arrebentou, assim por diante. Por exemplo, você espremeu lá um cravinho, começou a sangrar. Se você não fizesse nada naquele cravinho pequenininho, nós teríamos aproximadamente aí 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 de sangramento. É o que a gente chama de tempo de coagulação. Então, 1 minuto e 20, aí, vamos falar assim, ele pararia de sangrar sozinho. Mas por que ele pararia? Porque quando você arrebentou o vaso, acontece a liberação de substâncias no local que atraem as plaquetas. Então, as plaquetas serão atraídas para o local do sangramento. Lá nesse local, as plaquetas liberarão uma substância, a enzima, chamada de tromboplastina ou tromboquinase. Essa tromboquinase, essa tromboplastina, ela vai atuar em cima de uma proteína no seu plasma sanguíneo, chamada de protrombina. É uma proteína inativa, ela não está funcionando. Porém, quando ela encontra essa enzima tromboplastina ou tromboquinase, ela começa a se tornar ativa. Então, a protrombina se transforma em trombina, uma proteína agora ativa. Essa trombina, essa proteína ativa, agora atuará em cima de outra proteína sanguínea, chamada de fibrinogênio, que é o que falta, por exemplo, no hemofílico. Este fibrinogênio agora, em contato com a trombina, se transformará em fibrina. E essa proteína agora, fibrina, a rede de fibrina, formará o que a gente chama de coágulo sanguíneo. Então, aquela estrutura avermelhadinha que apareceu lá no final daquele sangramento, o coágulo sanguíneo nada mais é do que um complexo de fibrina com células grudadas naquele local. Então, formou uma casquinha que basicamente interrompeu o sangramento. Mas veja bem, vasinho pequenininho, você tem esse sangramento rápido. Um vaso maior, por exemplo, uma artéria, isso não vai acontecer. Então, esse sangue precisa ser estancado de outra maneira. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho da linfa, do sistema linfático. Bom, o que é a linfa? A linfa basicamente é um líquido de composição semelhante ao nosso sangue, porém nessa linfa não vai ter hemácias nem plaquetas. E ele é rico em linfócitos. Por quê? Porque todos os órgãos linfáticos, os órgãos linfóides, lançam os linfócitos aí dentro. Por isso que ele é rico em linfócitos. Qual é a função da linfa? A linfa tem por função remover as impurezas de tecidos, transporte de nutrientes e, é claro, está relacionada com a defesa. Mas um papel bastante importante do sistema linfático, para nós entendermos, é resgatar tudo aquilo que extravasou, que saiu do vaso sanguíneo e foi para o meio dos tecidos. Por quê? Porque sangue é para andar dentro do sistema circulatório. Porém, se o plasma escapar desses vasos sanguíneos e chegar até os tecidos, vai fazer com que esses tecidos fiquem inchados, fiquem inflamados. E aí o que vai acontecer? Vai ficar edemaciado, inchado, isso vai doer, vai ficar, o membro vai ficar dolorido, você não vai conseguir botar, vamos lá, se torcer o pé, não consegue botar o pé no chão. Então,
basicamente, o sistema linfático ele tem por objetivo resgatar todo esse líquido que ficou acumulado nos tecidos, né? Resultado da saída do vaso sanguíneo. Então, ele vem para o meio dos tecidos e inchou o tecido. O sistema linfático vai recolher esse líquido que ficou no meio dos tecidos. E agora esse líquido será chamado de linfa. Esta linfa agora andando dentro dos vasos linfáticos, que são vasos linfáticos de fundo cego, né? Fundo cego. Então, o vaso sanguíneo ele não tem interrupção. Agora, o vaso sanguíneo tem o vaso linfático tem um início. E esse início é um fundo cego. Então, quer dizer, a linfa ela só retorna. A linfa não vai para os seus pés, vamos falar assim, ela só retorna. E esse vaso linfático vai fazer com que esta linfa seja devolvida nas veias subclávias. Então, a gente vai ter um líquido sendo transportado por vasos linfáticos, que no final se misturará novamente com o nosso sangue. Então, o papel da linfa é devolver aquilo que escapou do sangue de volta para ele e tirar também, né, substâncias que foram lançadas nos tecidos. Além do fato de estar trabalhando diretamente com a defesa. Por quê? Porque os linfócitos, basicamente produzidos pelo timo, pelo baço, pelos gânglios linfáticos e pelas tonsilas palatinas, o que vai acontecer pelas antigas amígdalas, né, que a gente tem aqui na faringe? Então, o que vai acontecer? Nós temos agora os glóbulos brancos, vamos falar assim, os linfócitos, sendo lançados dentro do nosso sangue, né? Tipos de glóbulos brancos, como a questão dos linfócitos. Beleza? Então, esse é o papel do sistema linfático, devolver, basicamente, tudo aquilo que extravasou do sangue para os tecidos e acrescentar nele também a questão de linfócitos, células para defesa. Vamos falar um pouquinho de imunidade, né? Estamos aí em meio à crise, né, gerada pelo Covid-19, pelo coronavírus, então a gente tem que falar um pouquinho de imunidade. Bom, nós temos dois tipos de imunidade para trabalhar. A natural, né, que é aquela que é inata, né, que vem, é nossa mesmo, e aquela que é artificial. A imunidade natural, para nós podermos entender o processo, eu preciso falar de dois conceitos para vocês. Antígeno e anticorpo. O que é um antígeno? Antígeno é tudo aquilo que vai provocar em você uma resposta imunológica. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um alérgeno. É um antígeno isso. A nossa defesa trabalhando, tá, entrará na produção do que a gente chama de anticorpos. O que são anticorpos? São proteínas específicas para a defesa. Então vamos lá, você tem contato com o antígeno e o teu corpo produz um anticorpo para destruir esse antígeno. Isso pode acontecer de uma maneira natural, que acontece da seguinte maneira. O que é uma imunidade natural ativa? É quando você está exposto naturalmente ao antígeno. Você teve contato com o parasita, você teve contato com o vírus. O que o teu organismo vai fazer? Ele vai tentar se defender contra aquilo. Então, o teu organismo vai ser ativado e você vai trabalhar com toda uma produção natural de anticorpos. E esses anticorpos vão fazer o quê? Vão destruir esse parasita que entrou em contato com você. Então, é uma exposição ativa. Significa que você tem contato com o antígeno e você aprende a se defender, você aprende a produzir anticorpos. Caso você tenha contato com esse mesmo parasita um outro dia, você agora já sabe se defender. Você rapidamente já produz os anticorpos e você elimina o parasita. Por que você produz rapidamente os anticorpos? Porque agora você tem as chamadas células de memória. Uma imunidade natural passiva. O que é a passiva? A passiva é receber o anticorpo pronto. Alguém vai te dar a defesa pronta. De maneira natural, só dá para receber isso da nossa mãe. Então, a gente vai receber isso via placentária, vamos receber isso via leite materno, é a defesa pronta. Essa defesa pronta, ela não dura para sempre. Ela tem um prazo de validade. Enquanto os anticorpos estiverem circulantes, aqueles específicos, você tem uma certa defesa.
Após o prazo de validade desses anticorpos, a defesa acaba. Então, a diferença da ativa para a passiva é que a ativa você aprende a se defender e, teoricamente, você não esquece mais isso. A passiva, você já recebe a defesa. Então, ela é apenas temporária, ela dura um pouquinho só de tempo. A imunidade artificial é aquela que vai ser administrada em você. Eu vou injetar em você alguma coisa. Ou eu vou injetar em você o antígeno, ou vou injetar em você o anticorpo. Quando eu injetar em você o antígeno, é basicamente a questão da vacina. O que é a vacina? Antígenos que nós estamos recebendo. Pode ser os agentes patogênicos, pode ser toxinas, pode ser partículas patogênicas, depende do organismo que você quer aprender a se defender. Mas, basicamente, o que é a vacina? É injetar na gente um antígeno, forçar o nosso corpo a se defender contra esse antígeno. Então, o nosso sistema de defesa vai produzir anticorpos contra aquilo que foi injetado na gente. Aquilo que foi injetado na gente não vai provocar doença na gente, mas é suficiente para provocar o nosso sistema imunológico e ele aprender a se defender. Esse é o objetivo da vacina, ensinar você a se defender. Então, a vacina ela vai induzir a formação de anticorpos, a formação de células de memória, e você fica agora com uma defesa teoricamente permanente. Só não vai ser permanente se o vírus ficar sofrendo mutação, e aí nós vamos ter que ficar renovando essa questão da vacina. Da mesma maneira que a imunidade natural, que quando o vírus sofre mutação, o parasita sofre mutação, é como se fosse tudo do zero. Eu vou ter que aprender tudo de novo. A vacina vai ter uma ação preventiva. Ela vai te ensinar a se defender contra o parasita que você talvez um dia encontre ele de verdade. Já uma imunidade artificial passiva são anticorpos prontos. Alguém produziu os anticorpos e eu vou injetar os anticorpos no meu organismo. Esses anticorpos prontos, o conjunto deles, vamos chamar de soro. É o soro contra a picada de cobra, é o soro contra o tétano, o antitetânico, o soro contra picadas de escorpiões. É uma solução emergencial. O meu organismo não vai ter tempo de produzir anticorpos para me defender contra o veneno de uma cascavel. Então, o que eu vou ter que fazer? Injetar anticorpos contra o veneno da cascavel, contra a peçonha da cascavel. Então, o soro tem uma ação curativa. Quem é que vai produzir este anticorpo para mim? Por exemplo, eu utilizo animais de grande porte, como por exemplo o cavalo. Então existe todo um esquema, todo um protocolo para a produção de soro. Eu injeto lá nesse animal quantidades de antígenos necessárias para ativar o sistema imunológico do cavalo. O cavalo vai recebendo esses antígenos e vai produzindo anticorpos contra aquele antígeno. Por exemplo, o veneno da cascavel. Eu injeto o veneno da cascavel no cavalo, claro, numa dose que não mate ele, e ele vai aprendendo a se defender. No dia, de acordo com o protocolo, que a gente souber que ele tem bastante anticorpos contra aquela toxina, nós retiramos o sangue do cavalo, separamos o plasma do sangue dele, retiramos as proteínas de coagulação e agora temos o soro contra a picada da cascavel, contra a peçonha da cascavel, o veneno da cascavel. Então, agora, isso é chamado de soro. Tá aí o cavalo. O cavalo, a gente devolve o sangue para ele. Tá? O cavalo não vai morrer, a gente não tira o sangue e mata o cavalo. Não, a gente tira o sangue, pega a parte de plasma e depois reinjeta esse sangue no cavalo. É assim que é feita a questão do soro. Qual a importância da questão da imunidade? Quando nós queremos, via vacina, fazer com que você aprenda a se defender, nós queremos sempre a chamada resposta secundária. O que é a resposta primária? A resposta primária é quando você recebe pela primeira vez a primeira dose da vacina, vamos falar assim. O que vai acontecer? Você não tem anticorpos ainda no seu corpo
contra aquilo que foi injetado. Então, o teu corpo vai passar por um processo de produção de anticorpos, como você vê aí no gráfico, a resposta primária. Você vai perceber que o gráfico depois começa a baixar o nível de anticorpos, até chegar o momento que vai ser necessária, por exemplo, uma segunda dose ou uma terceira dose, basicamente, da vacina. Mas, o que eu quero, basicamente, com a defesa via anticorpos, que a gente fez a indução via vacina? Eu quero a resposta secundária. Se você perceber no gráfico, a resposta secundária ela é muito mais intensa e muito mais rápida. Então, você vai ter uma produção muito maior de anticorpos de uma maneira muito mais rápida. É para isso que serve a vacina. Você ensina o seu corpo a se defender. Inicialmente, você produz anticorpos contra aquilo que foi injetado em você. Legal. No dia que você tiver contato com o parasita de verdade, o teu organismo rapidamente reconhece e rapidamente produz anticorpos. E agora, esses seus anticorpos aí destruirão o agente agora natural da doença que você está tendo agora contato, com o parasita que você está tendo contato. Essa é a resposta secundária. Dependendo da vacina, você precisa ter 1, 2, 3 doses para que você consiga ter uma imunização bem legal. E dessa maneira, você conseguirá se defender contra o antígeno que está tendo em contato com você. Beleza, gente? Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Então, questão de sangue, linfa e imunidade. Agora com você. Revise a apostila, faça os exercícios e a gente se vê por aí. Grande abraço!